Vamos lá, pessoal. Prova discursiva do TCE de Goiás, né? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Júnia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, tá, pessoal? Então, o que for passado para vocês aqui, vocês podem seguir com bastante atenção, porque é basicamente o que a banca vai cobrar de vocês em relação à estruturação da questão, tá bom? Bom, vamos começar com algumas informações importantes sobre a Fundação Carlos Chagas e depois a gente vai partir para o nosso Começando do Zero, com material próprio da banca. Por quê? Para vocês entenderem algumas nuances, tá? Não fiquem preocupados se as questões que estão aqui, estão sendo apresentadas, não são questões da sua área, etc., porque o foco não é esse. O foco é basicamente trabalhar o aspecto avaliativo por trás desta banca, como que ela formula questões, não é? De que modo é a forma melhor para você se expressar. Por quê? Porque as questões do FCC não são difíceis não, tá? Então, a diferença básica entre quem tira uma boa nota na FCC e quem fica com uma nota razoável é que aquela pessoa que tira uma nota muito boa, ela se expressa bem. Ela tem o conteúdo assim como o outro tem, e vai ser natural que muitos de vocês tenham conteúdo suficiente. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui que a banca não é muito de surpreender. Ela trabalha bem dentro de uma certa possibilidade de condições de acerto de tema, dentro de questões bem óbvias, na verdade, tá? Né, no caso das disciplinas que são previstas para o seu concurso. E o que ela faz normalmente? O que ela vai avaliando é a forma como você expressa o conteúdo na hora de dar diferença entre você e seu concorrente. Então vamos lá, gente. Primeiro, nós teremos 2 estudos de caso, de peso 2, tá certo? A banca não fala o total de linhas, mas geralmente ela destina em torno de 45 a 50 linhas, tá? Vocês têm que escrever todas essas linhas? Não, tá bom? Honestamente, não. Se você já produziu resposta e sua resposta parou, por exemplo, na 30ª linha, respondido está, tá? Não precisa ficar forçando a resposta para atingir o máximo de linhas, nesse caso, sem necessidade alguma. Tudo bem? Outra questão. Júnia, lá no edital eles falam em conhecimentos específicos 1 e 2 na programação, lá na parte do programa. E eu não entendi por que na discursiva é conhecimentos específicos 2. Eu tô falando isso aqui, gente, porque teve um aluno que me perguntou, tá? Até fez um vídeo para a área aberta sobre isso, mas ele me perguntou sobre essa questão. É o seguinte, é porque na parte da manhã vocês vão fazer a primeira prova de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E a banca chama de conhecimentos específicos 1. Quando chega à tarde, aqueles mesmos conhecimentos específicos que estão previstos para o seu cargo, ela chama de conhecimentos específicos 2. Então, se o seu cargo tem licitações de contratos, tem controle externo, tem auditoria, contabilidade, né, geral, contabilidade pública, enfim, isso tudo é chamado de conhecimentos específicos 1, aplicado na parte da manhã, e conhecimentos específicos 2, aplicado à prova discursiva, não é? O conteúdo aplicado à prova discursiva à tarde, tá bom? Vocês vão enfrentar uma prova que dura 2 horas e 30 minutos, é uma prova tranquila de ser feita, dá até para passar limpo, tá? Mas também querendo fazer diretamente na folha de resposta sem problema, porque a banca é muito tranquila, tá? Em relação a você, por exemplo, você rasurou, basta dar um corte, escrever aqui ao lado, tá certo? Rasurou um parágrafo inteiro, não tem perdeu um parágrafo inteiro, não tem problema. Você pode dar um simples corte, tá vendo? É só um tracejo mesmo em cima, tracejado, para não ficar rasurando demais, mas tá tudo bem. E escrever normalmente, tá? Letra legível, tá, pessoal? Embora a banca não tenha uma avaliação própria de legibilidade, a gente precisa pensar numa questão óbvia. O examinador precisa ler o que a gente está escrevendo, tá bom? A prova discursiva, não é? Ela, aqui já até falei, né, consistirá em 2 questões discursivas, estudo de casos relacionados a programas constantes no anexo 3 do respectivo cargo, perfeito. Como são 2 questões, vai ser natural que a banca pegue uma das questões, será muito própria, tá, gente, da especialidade. Então, se minha especialidade é controle externo, uma questão vai ser muito própria de controle externo. E outra, a banca vai pegar de um conhecimento aleatório. Ela pode pegar, por exemplo, de contabilidade de custos. Aí você vai falar, mas era o que menos tinha uma relação direta. Não, eles não têm uma questão com... eles não fecham questão com o seu cargo em si, tá? Com a prática do seu cargo, não, tá bom?
A discursiva, né, valerá 100 pontos, cada exercício 50 pontos, né, a nossa avaliação está nesse patamar aqui. Constará da avaliação, né, o domínio técnico do conteúdo, nós vamos falar sobre isso, a correção gramatical e adequação vocabular, considerados os mecanismos básicos, né, de vocabulário, procedimentos de coesão e argumentação. É por isso, gente, só para aqui deixar bem claro, a FCC não tem, normalmente ela não faz avaliação gramatical de prova específica, normalmente não faz. Porém, neste concurso ela deixou bem claro que vai fazer. Então isso quer dizer o quê? Quando ela faz isso, quer dizer que ela vai trazer uma questão à altura de a maioria de vocês, né, apresentar conteúdo correto, mas o foco da banca vai ser, de fato, analisar a expressão em peso, tá? Porque, vamos supor, o que eu quero dizer? Partindo da ideia de que todo mundo domina o conteúdo. E é isso mesmo, a tendência é haver uma questão fácil, em que aqui você tem o João e aqui você tem a Ana Maria, não é? Porém, o João se expressa melhor que a Ana. Naturalmente, ele tem mais chances, tá? E a gente não sabe qual vai ser aqui o tamanho da pancada nessa parte aqui, tá, pessoal? No curso nós fizemos uma pressuposição, não é, de extração com base em outras provas do FCC. Mas atenção, tá bom? Então vamos mais. Como eu disse para vocês, a Fundação Carlos Chagas não é de apresentar questões difíceis. Eu fui lá atrás, vejam só, poderia ter trazido uma prova mais novinha aqui para abertura, mas vocês vão ver que tem muitas questões atuais, né, no nosso material. Mas eu fui lá para trás para buscar essa prova que aconteceu no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, exatamente porque ela reflete boa parte do que pode acontecer com vocês, tá? Tá certo? Então nós estamos aqui questão número 1 e a questão 2, nós digitamos para cá a resposta de um ex-aluno, só fizemos uma adaptação de uma das respostas dele, tá bom? Porque ele perdeu nota, eu vou explicar em que foi, e aí eu não quis deixar de forma incorreta para o aluno que não assiste ao vídeo, para que ele não fosse, né, cometer o mesmo erro, tá? Achar que só o que está no material estaria correto. Bom, salvo engano, gente, essa prova aqui, eu esqueci de observar agora, no momento que eu estou gravando, mas vamos lá. Salvo engano, essa prova foi aplicada para o pessoal da contabilidade. Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu me lembro de um dos recursos que fiz à época do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O aluno ter cometido um pequeno deslize aqui, neste item B. Mas, veja só, sabe qual foi o deslize que ele cometeu? Muito simples. Ele respondeu tudo corretamente. Tudo, absolutamente tudo. Porém, na hora de proceder, na hora que ele foi passar a resposta limpo para a folha definitiva, ele passa a resposta de A, perfeito. De B ele passou pela metade e já foi para C. Quando ele estava ali terminando de conferir, ele viu que deixou essa parte bobinha aqui da questão B sem transpor para a folha definitiva, na ordem. Então ele veio, não é, tempestivamente e continuou aqui. Ou seja, o B1, né, que ele continuou o conteúdo, vamos chamar de B2, tá bom? E terminou super feliz. Acreditou que tinha feito uma excelente prova no concurso, de fato. Ele havia tirado total praticamente na prova da questão de contabilidade, que é essa segunda questão aqui, certo? Eu acho que ele perdeu 2 pontinhos por uma besteira. Aqui ele tirou praticamente total e aqui ele tinha certeza, essa questão eu fecho. Quando ele foi ver, veio com 10 pontos a menos, né? E ele ficou bem chateado. Por quê? E aí, na época que ele veio me perguntar na fase recursal, eu falei, olha, a banca não cede a recurso dessa natureza. Aí ele falou, não, isso é um absurdo, vou impetrar sim. Tudo bem, vamos fazer o nosso melhor, porque não tinha nem o que fazer melhor, o melhor era só mostrar que ele respondeu corretamente. E pronto, a banca não aceitou, mesmo ele tendo respondido corretamente. O que aconteceu então? Vamos lá. Aqui é uma questão que veio para a prova de contabilidade e aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. A questão número 1 tratava de algo ligado ao direito administrativo.
tá? Que era a base era um dos conteúdos especificados para o concurso, tá bom? Para discursiva. A segunda parte trouxe a questão de contabilidade, sem problema algum, certo? Depreciação, todo mundo em contabilidade mandava bem. E nessa primeira parte havia uma questão de direito administrativo que o pessoal patinou um pouquinho, porque eu vi por conta dos outros recursos. Eu lembro que eu só havia pedido de recurso para questão 1 praticamente nesse concurso público. E eis que essa questão de direito administrativo, como esse aluno que achou que ia tirar o total, né, ele estava muito certo mesmo, porque a questão é fácil. Ela diz o seguinte, que em determinado município do Rio Grande do Sul, querendo incrementar investimentos em mobilidade urbana, né, o que ele faz? Esse município enfrentava restrições orçamentárias, então ele pretendia buscar ajuda no capital privado, tá, para suportar esses investimentos. Mas aqui nós temos a referida municipalidade intenta realizar tais investimentos em prazos acelerados e, para tanto, busca alternativas para reduzir os prazos envolvidos, né, nos procedimentos de contratação a que se sujeita ordinariamente. Considerando esse cenário, com base nas disposições previstas na Constituição e na legislação vigente, responda de forma fundamentada as seguintes indagações. Veja bem, a administração precisa de dinheiro privado para investimento em obra. Aí veio o examinador e perguntou isso aqui, ó. Na hipótese de o município pretender realizar os referidos investimentos por intermédio de entidade integrante de sua administração indireta, qual tipo de entidade propicia a participação de capital privado nos investimentos necessários? Ora, muito simples, sociedade de economia mista, porque tem capital privado, né? Aqui, exatamente, tem a participação desse capital que poderia financiar esta obra. Qual regime jurídico ao qual a referida entidade se submete e quais são os requisitos para sua criação? Veja que aqui ele veio bonitinho, ele falou, olha, o regime jurídico, não é? Trata-se de regime jurídico de direito privado, com a aplicação dos princípios da administração pública nos termos da CF/88. Para a criação de uma sociedade de economia mista, não é? A Constituição determina que deverá haver prévia autorização legislativa. Até aqui, gente, ele respondeu. Aí a banca fez uma pergunta super tranquila. Falou assim, poderá contratar e demitir seus empregados sem as mesmas constrições aplicáveis aos servidores de administração direta? A gente sabe que sim, não é? Pelo menos para demitir, sim. E aí era só falar isso aqui. E de fato ele sabia, porém ele tirou isso aqui da ordem, não é? Que ele fala, ó, além disso, os empregados dessa entidade devem ser contratados com base na consolidação das leis de trabalho, ou seja, são seletistas, né? Podem ser demitidos com ou sem justa causa, pois não gozam da estabilidade pertinente de servidores estatutários. Mas é preciso considerar que a contratação deve ser feita, né, nos termos do artigo 37, ou seja, por meio de concurso público. Pessoal, isso aqui era super simples para ele. E ele, de fato, viu que sabia, respondeu, quando foi passar limpo, esqueceu essa parte. Então tirou essa parte aqui e transpôs para o final. A banca zerou. Zerou, ela não aceitou. E por que ela zerou? Aí eu falo para vocês, por isso que não é só conteúdo, entendeu, gente? Tem que entender a cabeça de examinador, senão não funciona. Porque essa banca é muito chata com ordem. Você tem que responder tudo dentro da ordem proposta por ela, tá? Vai transformar isso em texto, mas tem que ser assim, chato com a ordem. Ô, Júnior, mas o que ele poderia ter feito então, não é? Se ele esqueceu parte e já pulou para a resposta C? Ele teria que ter feito isso aqui, ó. Vamos supor, já passou toda a resposta C a limpo, né? Ele teria que cortar toda a resposta C. É isso mesmo, tá, pessoal? Olha que miséria, né? Ele teria que fazer isso aqui. Terminar de responder B e depois voltar com C pro lugar. É isso, tá? Então, é um absurdo, mas a gente tem que falar, tem que alertar por conta do que vocês vão enfrentar. Tudo bem? Perfeito? Então, chamo a atenção de vocês para isso. Outro detalhe importante, né, e daqui a pouco vocês vão assistir a aula e vão ver outros detalhes que são internos da construção dos assuntos. Outro detalhe importantíssimo sobre a Fundação Carlos Chagas. Toda vez que envolver valor, gente, valores e datas, tá? Tem aqui data, tem valor, vocês têm que trabalhar com isso no texto. Pode usar parênteses para isso. Por quê? E se eu não trabalhar? Eu sou cheia de histórias, né? Aluno da CEMEF, a CEMEF Secretaria, né, de Fazenda lá de Manaus.
Só me engano, concurso 2019 ou 2018, tá? Por aí. Aluno respondendo uma questão sobre ISS, tá certo? Tratava lá de construção, uma construção, né? Um serviço de engenharia, e aí vai ser cobrado o ISS sobre os serviços prestados, né, com exclusão do valor dos materiais, porque sobre o valor dos materiais cobrava-se ICMS. O aluno respondeu tudo bonitinho, mas havia os valores lá no caso, não é? Todo o serviço estava orçado em 2 milhões e 500 mil. E 2 milhões e 1 milhão e meio seria de serviço, então, perdão, seria de materiais. 1 milhão de reais, portanto, seria de serviço. Um cálculo bobo, era uma coisa sem nenhuma expressividade. Um aluno não colocou o valor entre parênteses, a banca deu metade da nota e não adiantou chorar. Entenderam o problema da Fundação Carlos Chagas? É que se você não entender a lógica dessa banca, você não apresentar uma redação dentro do que ela exige, não funciona. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo é você não ter informação, ir para a prova, né? Tendo informação, não tem absurdo nenhum, não. Tem que ficar feliz, olha que bom que me avisaram e foi a tempo, tá? Como você está vendo aqui. Os cálculos têm que ser todos demonstrados, tá, gente? Se houver cálculo por trás, você tem que demonstrar todos os cálculos e colocar todos os valores referentes a cada variável desse cálculo, tá bom? Certinho? Então, deixei aqui para vocês que vão estudar, tá? Não reparem, o material do curso, poxa, tem uma questão lá de direito do trabalho. Não tem problema. O que você está analisando aqui é a forma como a Fundação Carlos Chagas se porta, tá? Como ela vai fazendo a construção das questões dela, tá bom? Então aqui, até essa questão que eu começo, como é da CF Manaus, está aqui, né? Eu deixei aqui no material para vocês, tá bom? Então é com o erro dos outros que a gente aprende, a gente entrega sempre uma prova melhor do que os nossos colegas. Quem vai seguir no curso, sejam todos bem-vindos. Quem quer estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a descrição aqui do nosso curso disponível, tá? Beijo grande para vocês, excelente temporada de preparação.